Fala galera, tudo certo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Fazer um videozinho aqui rapidinho entre a partida sobre Corinthians 1, Bahia 1, ou melhor, Bahia 1, Corinthians 1, já que o jogo foi na Bahia, foi na Fonte Nova. Como eu sempre falo, eu sempre tento falar quando eu estou gravando o vídeo. Eu estou gravando esse vídeo no dia após o jogo, tá? Eu resolvi gravar esse dia na manhã de segunda, sendo assim, não foi gravado na noite de domingo, ou seja, eu posso esquecer alguns detalhes do jogo. Mas bora lá, porque pra mim esse empate acaba por ter um gosto um tanto amargo para o Bahia e um gosto maravilhoso para o Corinthians, que como eu sempre falo, é meu time, mas eu tento ter a visão aqui menos parcial e algo bem imparcial para ambos os lados. Por quê? O Corinthians vai a campo com sua equipe reserva, só o Yuri Alberto de titular. E apesar da gente poder falar que em nomes, talvez a equipe reserva do Corinthians não seja tão ruim, nós torcedores sabemos o que esperar da equipe reserva do Corinthians. Um time que tem dificuldades sérias de criação de jogadas, um time que muitas vezes não vai conseguir ter a bola, ou quando tem a bola não sabe o que fazer com a bola, enquanto a gente tinha do outro lado um Bahia, que é uma equipe muito mais bem preparada e muito melhor coletivamente do que o Corinthians. Talvez seja até melhor do que o Corinthians titular. Imagina do Corinthians reserva, como foi o caso de ontem. A escalação do Corinthians, vocês não vão conseguir ver, coloquei aqui na TV, porque hoje estou gravando a partir do meu celular, ou seja, não tenho o celular como suporte. Nós temos Matheus Donelli, Léo Maná, e aí eu vou falar sobre cada jogador de cada equipe e irei falar um pouquinho sobre, tá? Só deixa eu pegar o controle aqui. O Léo Maná, que pra mim é... Quando você joga como equipe reserva, é para os seus jogadores reservas mostrarem que pode ir para a equipe titular, que eles têm nível para atuar nos 11 iniciais. Porém, o Léo Maná, a cada partida que passa, ele demonstra menos e menos isso. Um jogo muito fraco do Léo Maná, muita dificuldade na marcação do Eric Pulga. Apesar de eu achar que o Eric Pulga vive um começo de temporada absurdo, falo isso tendo assistido 3 jogos do Bahia pela Libertadores, mas pra mim não dá pro Léo Maná ter tantas dificuldades assim. Ele cedeu muitas chances, deu muitos espaços no lado direito, muito difícil. Ao lado dele, André Ramalho e Kaká, uma dupla de zaga que pra mim não passa confiança nenhuma. O Corinthians sofre muito nisso. Hugo, na esquerda, pra mim defensivamente ele não é tão aquém, ajuda muitas vezes na bola aérea, porém quando a gente vê o Angileri que entrou comparado com o Hugo, a gente vê uma total diferença e isso faz muita diferença para o jogo. O meio campo com Alex Santana, Mike e Breno Bidon. E aí eu falo sobre a tônica do primeiro tempo. Para mim, qual foi o principal fator do primeiro tempo? Foi um Bahia muito melhor do que o Corinthians. E eu te digo por que eu achei o Bahia muito melhor do que o Corinthians. O Bahia conseguia ter a bola, o Bahia conseguia criar chances, o Bahia conseguia ser eficiente, o Bahia conseguiu um gol numa jogadaça do Luciano Juba por um cruzamento para o Gilberto. Porém, aí é importante falar para mim qual foi o principal problema do primeiro tempo. O meio campo do Corinthians. O Corinthians tinha um meio campo com Alex Santana, Maicon e o Bidon. O Bidon um pouco mais avançado, tentando fazer uma criação de jogadas mais ofensiva. Porém, o Corinthians não tinha combatividade no meio campo. Não tinha nenhum combate no meio campo. Era um meio campo que não tem um primeiro volante de origem. O Alex Santana não é esse primeiro volante de origem. E o Maicon, que estava tendo que fazer essa função, não é um primeiro volante de origem. Não é aquele primeiro jogador de pegada no meio campo. Isso fez muita diferença, porque o Bahia ele tem um meio campo muito forte. Tanto que o que acontece no meio campo do Bahia? Tem Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, que apesar de atuar no meio, cai mais pela direita, mas também fica no meio. E o Juba, que sai muitas vezes do lado esquerdo e vai para o meio. Ó, como vocês podem ver aqui no vídeo, ó. Vamos mexer mais, assim que é bom. Mas o Juba, muitas vezes, ele sai do meio e vai para o ataque. E isso faz. Ele sai da lateral e vai para o meio. Isso faz muita diferença no Bahia. O Bahia povoou o meio num primeiro tempo, onde o Corinthians, o que menos tinha era jogadores no meio campo de marcação. Por isso que o Bahia foi tão melhor no primeiro tempo. Por isso que o Bahia foi tão mais eficiente. Por isso que o Bahia saiu com um placar no primeiro tempo. E quando vem pro segundo tempo, o Corinthians faz algumas alterações, né? A gente tem a entrada do Charles na vaga do Léo Maná, até onde eu me lembro, espero que eu esteja certo. A gente tem essa entrada do
Charles na vaga do Lamaná. Tem algumas outras mexidas, peço até perdão, porque eu teria que ver, mas eu não consigo, não tem nenhum lugar que eu possa ver agora, certo, essas informações. Mas isso sim fez muita diferença no segundo tempo. Mas o principal fator que fez a diferença pro segundo tempo foi o quê? A expulsão do Everton Ribeiro. Pra mim é importante falar. Eu acho que demorou para o Bidon tomar um cartão, mas isso não anula o fato que, para mim, ambas as faltas eram para cartão. A primeira falta do Everton Ribeiro e a segunda falta do Everton Ribeiro. Inclusive, é importante nesse ponto falar sobre Thales Magno. Como o Thales Magno conseguiu criar problemas para a zaga do Bahia. O melhor jogador do Corinthians no jogo foi o Thales Magno, para minha visão, junto com o Breno Bidon, porque o Breno Bidon muitas vezes conseguia iniciar jogadas, conseguia dar mais calma com a posse no Corinthians, conseguia transitar pelo campo. Para mim, uma partidaça do Breno Bidon. Porém, depois da expulsão do Everton Ribeiro, muita coisa muda, porque a expulsão do Everton Ribeiro é no começo do segundo tempo. E o Bahia veio pro começo do segundo tempo bem melhor do que o Corinthians. Até melhor do que estava a diferença no primeiro tempo. Os primeiros 5 minutos do segundo tempo são com muitas chances para o Bahia, muitas chegadas do Bahia, usando e abusando agora tanto do meio quanto das laterais. E isso fez muita diferença. Isso fez muita diferença, porque saiu o Kaká também, entrou o Tchoka. O Tchoka entrou muito mal no jogo. O Tchoka entrou afobado, errando tudo. Parecia que ele estava com muito medo na partida. E o Bahia soube aproveitar isso, usando as laterais. O Charles não é um lateral direito de ofício. O Charles é um meio que estava na lateral. Só que a expulsão do Everton Ribeiro muda muita coisa. Apesar que, ainda assim, o Bahia conseguia, logo após a expulsão, ter algumas vezes a bola, ter algumas vezes a chance. Mas, você pode muito bem analisar. Pô, é melhor perder um meio campo, um atacante expulso no meio campo esse, se for mais de ataque, do que um zagueiro, do que um lateral, do que um volante. Concordo. O problema é quando você perde o Everton Ribeiro, que é sua mente pensante. Você perde muitas das possibilidades de atacar. E isso fez muita dificuldade para o Bahia. Fez muita falta para o Bahia. Após isso, o Bahia se defende e o Corinthians tenta atacar. E o Bahia muitas vezes deixa o Corinthians ter a posse, porque o Corinthians não estava conseguindo ser eficiente com a posse, como foi, me lembrou muito, dito na transmissão, o jogo contra o Flamengo, lá na Arena Corinthians, lá na Neoquímica Arena, ano passado pela Copa do Brasil, onde o Corinthians atuou mais de um tempo com um jogador a mais e não conseguiu criar chances, tinha a bola e não sabia o que fazer. Naquela ocasião ainda estava com a equipe titular. Imagina hoje com a equipe reserva. Imagina hoje onde o seu armador era o Breno Bidon, que na minha visão não é um meio armador, é um segundo volante. Outras questões que prejudicam muito a equipe. Então o Corinthians só chuveirava a bola. E eu, como eu sempre falei, e tenho essa opinião minha clara no futebol, um time que a principal virtude é chuveirar a bola é um time que não tem jogada. É cruzar na área e rezar para alguém fazer um gol de cabeça. Porém, era a equipe reserva do Corinthians. Mas ainda assim, na minha visão, tinha que ser melhor. O Corinthians não jogou bem e os reservas precisam jogar melhor. Todos, eu digo. Porque tem quem, pra minha visão, jogou bem. Mas todos lá precisam jogar melhor e provar que merecem estar no 11 inicial. Mas num desses cruzamentos, o Bidon cruza e o Héctor Hernández faz o seu primeiro gol pelo Corinthians. Inesperado. Mas o jogo desse cruzamento que o Corinthians tanto fazia pedia o Héctor Hernández. É um jogador mais alto, é um jogador que pode conseguir fazer um gol de cabeça. E foi nesse que ele conseguiu. Entrando no meio dos dois zagueiros, o Héctor Hernández fez o gol de cabeça. Então essa é a minha visão sobre Bahia 1, Corinthians 1. Importante falar, como eu disse, para mim o Bahia é uma equipe melhor do que o Corinthians. É uma equipe que, até mesmo no titular, eu acho que é um jogo muito parelho entre os dois. Eu gosto muito do time do Bahia. E antes de terminar, um detalhezinho que eu tenho que falar do time do Bahia. Como eu gosto do jogador Eric Puga. Eu acho o meio campo do Bahia muito bom. Algumas vezes o Luciano Juba fazendo a ultrapassagem, andando mais livre no meio, deslocando, ajudando a equipe, acaba sendo importante. Muitas vezes eu reclamo que eu acho que o Luciano Juba tem que ficar mais fixo na lateral e não tanto pro meio. Mas se o Luciano Juba fizer essa ultrapassagem e se tiver jogadores apoiando a passagem do Luciano Juba no meio, é sensacional pro Bahia. Principalmente no jogo de hoje, onde o Corinthians tinha um meio muito pouco combativo e o forte do Bahia, muitas vezes, acaba sendo o meio. Antes da expulsão, foi sensacional, porque uniu o meio com as laterais. O problema foi a expulsão do Everton Ribeiro. Mas sobre o Eric Puga, que jogador. Ele atua muito bem, ele tem muita coerência com a partida, ele sabe sempre o que fazer, ele tem muito controle no drible. Jogadoraço o Eric Puga, certo? A gente volta no meio da semana, que tem Libertadores e Sul-Americana, certo? Muito obrigado, eu sou o Gabriel Pio, tá vendo pelo YouTube, deixa joinha, tá vendo pelo TikTok, deixa o coraçãozinho, o comentário e o compartilhamento é essencial nas outras plataformas. Tamo junto e até o próximo vídeo. Obrigado por todo o apoio.